Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Nossas próximas apresentações serão sobre temática oeste, que é um gênero que fez muito sucesso, tanto em livro, principalmente em filme. Vamos começar com livros que viraram adaptação cinematográfica e muito prestígio. Então vamos começar aqui com Bravura Indômita, do escritor americano Charles Potts, que era um jornalista que os livros fizeram sucesso e virou escritor em tempo integral. Aqui a história se passa no Arkansas. Então há um fazendeiro que ele vende uma carga de algodão, a plantação dele, um fazendeiro mediano, não era aquele mais ou menos aperreado. E ele vai para a cidade de Fort Smith com esse dinheiro porque ele quer comprar uns pôneis, um lote de pônei. Tem lá um senhor que colocou à venda, Então tá tudo bem, ele passa o dinheiro, compra os pôneis, E um dos funcionários dele, que é Tom Shane, que ele sentiu pena, ele nem conhecia o passado desse cara e empregou na fazenda dele, insiste em ir com ele. Esse Tom Shane, ele vai para um jogo de cartas, perde todo o dinheiro, no Fort Smith, e depois, para recuperar, vem armado, um cara violento. Esse senhor, ele tenta impedir esse funcionário dele de entrar em briga e ele faz atirar no senhor, o fazendeiro. Então ele atira, rouba o cavalo dele, rouba $150 que ele tinha no bolso e mais 2 moedas de ouro, do Texas, e foge. E aí a família lá do fazendeiro recebe essa notícia, esse falecimento, e vem o funcionário da fazenda com uma filha de 14 anos. Essa filha é uma menina muito destemida e muito inteligente. Ela é que cuida das finanças lá da fazenda, quer dizer, do caixa, E ela disse que, em vez da mãe vir, porque ela disse que a mãe é analfabeta, não consegue pronunciar nem a palavra gato direito, Então ela vai reconhecer lá o cadáver do pai, E ela sente aquele ódio e ela quer vingança, Então ela quer ir atrás desse assassino e vai atrás do xerife para instigar lá a diligência, mas o xerife diz que não pode fazer nada porque esse assassino ele está no território indígena, que ele não tem jurisdição, chamado também nação indígena. E ela pergunta quem é que tem essa jurisdição. E ele dá um nome lá de uns agentes federais, porque eles podem ir para o território indígena. E fala de um que é muito justo, normalmente traz os prisioneiros para julgamentos justos, E fala de outro que gosta de trazer muito cadáver, Normalmente ele mata muitas pessoas, que ele até não valoriza muito esse cara, diz que é um cara sujo e tudo, mas ela diz que é esse aí, E esse agente federal ele chega na cidade trazendo vários prisioneiros, E ele vai até intimar a ele depor no tribunal por um membro de uma família que ele matou todo mundo, deixou só um vivo, que teve muita sorte, E ele explicando o motivo, Ele reagiu à ordem de prisão e ameaçaram ele e ele atirou em todo mundo, Quer dizer, ele estava com 4 anos de emprego. Então nesses 4 anos já tinha matado 23 prisioneiros, Quer dizer, e a menina simpatiza com ele, E ela vai atrás contratar o serviço dele, porque ele é pago pelo governo, mas ela quer dar lá o dinheiro, E ela está sem dinheiro. Ela vai para essa pessoa que vendeu, que o pai comprou os pôneis e obriga ele a devolver o dinheiro, E o cara entra em conflito com ela, tudo, mas ela faz ameaça de advogado e ele vê que ela é muito decidida, E termina aceitando, quer dizer, vende lá dá o dinheiro de volta lá para ela, E ele ainda compra um desses pôneis por um preço mais baixo do que vendeu para ele, Quer dizer, então ela é uma moça muito sabida, menina muito esperta, economicamente, e muito decidida. E ela vai atrás desse agente federal, O agente federal é um cara, é um caolho, gordo, já meio velho, e alcoólatra. Então um cara aqui cheio de defeitos, E no filme, quer dizer, ela se hospeda numa pensão e vai atrás desse caolho, conversa muito com ele, contrata, e ele diz que aceita o serviço,
fosse o dinheiro, que ele queria o dinheiro, mas ele teria que ir só. E ela disse que não, ela não ia dar dinheiro para ninguém para ir numa missão só. O cara podia até roubar ela, né? E até uma briga lá entre eles, discussões, né? E no filme, ele foi dirigido 2 vezes, quer dizer, foi 2 adaptações cinematográficas, a primeira em 69, esse livro foi publicado em 68 em forma de folhetim, né? Folhetim é cada capítulo numa parte, num dia lá do jornal, né? E virou uma adaptação cinematográfica em 69 com Henry Hathaway, né? Esse Henry Hathaway era um dos grandes cineastas americanos, John Wayne, interpretado por John Wayne, né? Ele fez esse xerife caolho, né? O John Wayne aqui foi o Oscar que ele recebeu, que é o ator mais famoso é um ícone americano de cinema de oeste, mas foi onde ele recebeu esse Oscar, né? E essa outra adaptação foi em 1910, quer dizer, não foi um remake não. Essa adaptação de 1910 pelos irmãos Coy, né? Joy e Ethan Coy, são diretores irmãos, trabalham muito junto e trabalham normalmente com a mesma equipe. Os filmes deles são muito assim autorais, né? Eles gostam muito de humor negro. Então no filme, quando a mocinha vai entrar em contato lá com esse agente federal, ele mora numa casinha que é no fundo lá no comércio de um chinês. O único bem que ele tem é as armas dele, o cavalo e um gato, né? E ela ainda encontra ele lá na latrina, lá no fundo, defecando, né? Quer dizer, o que não tem nada demais, né? Todo mundo, afinal de contas, realiza suas necessidades fisiológicas. O contrário é que seria normal, né? Mas assim, não gostamos de pensar em um cara destemido, né? Nesse momento, ou digamos, uma mulher muito glamourosa, né? Sentada no trono, né? Mandando o elevador para o térreo, né? Então já é uma forma até de desconstrução, né? Bom, e enquanto ela contrata esse rapaz, o agente federal, vem outro cara, bem armado, roupas bonitas, né, que se hospeda na mesma pensão dela, que diz que também está atrás desse cara, desse Tom Shannon. Só que o Tom Shannon, o nome dele é outro, né? Esse cara vem do Texas, ele é um Texas Ranger, que é outro tipo são os guardas lá da região, né, de fronteiras, né? Porque ele diz que esse cara que se passava do Tom Shannon, ele já tinha feito outros crimes, ele está atrás porque ele tinha matado um senador. E o motivo não foi assim muito alto não. Quer dizer, ele matou o pai da menina, porque o pai da menina tentou botar juízo na cabeça dele, e ele matou o senador porque tinha um cachorro do senador, estava enchendo o saco latino, ele matou o cachorro, o senador foi reclamar, ele matou o senador também, né? E a família e o Estado oferece recompensa pela cabeça dele, né? E esse cara, depois ele entra em contato com o agente federal, o Texas Ranger, e eles não querem levar a menina. Inclusive no barco lá que eles seguem, os cavalos dentro do barco, né, de uma barcaça, eles fazem com que ela saia ali daquele barco, né? Mas ela entra dentro da água com cavalo e tudo, né? E atravessa lá a margem do rio, e eles terminam aceitando ela, né? E há muitos conflitos entre eles, por exemplo, esses 2 perseguidores, o agente federal e o Texas Ranger, vivem o tempo discutindo, né? O agente federal chama até o Texas Ranger de palhaço, de papagaio, porque ele é bem... as roupas dele, né? A forma toda glamourosa, né? E até questiona a arma dele, porque ele usa um enxerto, o outro usa um chape, que é uma arma, ele disse que era muito bom para matar elefante, né? Não gente, né? Mas a missão vai em frente, os conflitos entre eles. O Texas Ranger tem muito conflito com essa menina, porque ela é muito impertinente, ela tem 14 anos, né? Mas ela não aceita nenhuma resposta que ela não possa revidar, sabe? Então ela é muito decidida. E posteriormente ele até, quer dizer, enquanto ele até dá uma pisa lá nela, né? Para ver se ela cria juízo, e ela chorando mais de raiva do que de dor, né? Ela pergunta se o agente federal não vai intervir, né? O agente federal é indiferente a ela, mais ou menos, aparentemente, né? Mas o agente federal termina botando um revólver na cabeça lá do Texas Ranger e diz que a brincadeira já chegou longe, né? E eles vão em frente.
no território indígena é pleno inverno, né? Quer dizer, é uma maratona muito pesada, porque aquele gelozão lá direto atrapalhando os cavalos e maltratando o corpo deles, né? E ele chega lá numa cabana que tem 4 caras abrigados, mas tem 6 cavalos, porque eles estão sabendo que esse Tom Chane, esse falso Tom Chane, ele se juntou a um bando de ladrões, né? E ladrão sempre se dá bem um com o outro, né? Embora a covardia entre eles, sempre há traições, né? E nessa cabana, discutindo com esses caras, por que eles fizeram muita comida e tinha 6 cavalos só para 2 pessoas, termina havendo lá uma briga entre eles, ele mata os 2, né? E depois chegam lá essas pessoas que eles estão esperando, os visitantes, que os donos da cabana estão esperando, e há um tiroteio. E ele mata também, e no cavalo ele leva 4 cadáveres, né, lá para uma cidade. A morte para eles é uma coisa muito natural, né? No filme aparece até, digamos, como fosse um urso em cima de um cavalo, né, puxando outro cavalo de carga, né? E era um médico, né, ele vestiu não assim um abrigo de urso, mas ele tirou a roupa do urso, aliás, a pele do urso toda, inclusive a cabeça, né? E até que encontra lá esse rapaz, né, esse sujeito, um tiroteio, cenas até inusitadas, né? Esse última adaptação, o ator principal é Jeff Bridges, né, que é um ator muito bom. Embora ele não seja assim muito festejado não, mas já levou o Oscar e é um cara que convence. Mas aqui o elenco é muito rico. Temos Matt Damon, que faz papel do Texas Ranger, o Joshua Brolin, que ele faz o papel do bandido, né? E essa mocinha, ela debutta do cinema na tela grande nesse filme, né? Então o filme foi indicado a 10 Oscars, não recebeu nenhum, né? Mas foi indicado. E o Jeff Bridges só não recebeu o Oscar porque ele já tinha recebido no ano anterior, né? Por outro filme dele de loucuras também que ele fazia, né? Mas com esse agente federal, ele tinha um passado assim muito nebuloso, né? E com o tempo ele vai fazendo amizade com essa mocinha, vão conversando, e ela descobre que o que se fala do passado dele, as sujeiras, realmente são verdade, né? Então ele veio da Guerra de Secessão, e foi onde ele perdeu o olho, né? E ele participou até da quadrilha de Quantrill. Quantrill foi um cara que era do Sul, que ele se tornou verdadeiro, como fosse o cangaceiro de lá. Ele juntou um bando de assaltantes e saía fazendo devastações no território americano, como muitos outros soldados viraram bandido. Inclusive Jesse James também, né? O irmão dele, Jesse James, John, e vários outros, né? Porque muita gente perdeu tudo, perdeu as fazendas, perderam, e a forma de encontrar, de sobreviver era no roubo, né? E ele disse que realmente ele participou dessa quadrilha, ele até respeitava esse Quantrill. O Quantrill já tinha sido até morto, né? Ele era um cara muito mau, ele incendiou até uma cidade nos Estados Unidos, incendiou a cidade, matou muita gente, de Lawrence, né? Então, ele fala também que ele andou assaltando diligências, andou assaltando bancos, mas não assaltou ninguém, ele assaltava tudo que era do governo, porque o governo era ladrão, né? Quer dizer, ele não tinha nenhuma dor de consciência de ter um passado de ladrão, não. Como agente federal, ele só tinha 4 anos, né? Ele vai se afeiçoando a menina e o Texas Ranger também. Vai gostando dela, vê que ela é muito útil naquela busca, né? E não vamos contar spoiler, mas as cenas do final, ela atirando lá nesse Chane, embora no mato, o revólverzão que era do pai dela, que dá um coice tão grande que ela cai num buraco lá que tem umas serpentes hibernando, né? No esqueleto lá de um cara que tinha caído lá desse buraco, né? E as serpentes estavam dormindo por causa do frio, né? E ela não percebeu, ela quebrou o braço, mas ela tentando pegar um abrigo e aí as serpentes começam a atacar ela, né? Embora vai mordida só por uma, né? Há um duelo tanto nos 2 filmes, né? Do Anne Hathaway quanto dos irmãos Coen, né? Que é esse agente federal contra 4 bandidos, né? Quer dizer, ele bota aqui o cabelo do cavalo, né? A turdente, com as 2 armas sai duelando contra os 4, né? Nesse duelo ele mata os 3 e ele recebe um monte de tiro também, né?
e mata o cavalo dele, que cai por cima dele, ele não pode nem socorrer essa menina nesse período, né, nesse momento. E o outro quem mata é o Texas Ranger de longe. Ela disse que foi de 600 metros, o cara acertou o tiro, né? Mas eles treinando o tiro ao alvo antes, ninguém mostrava ser bom de gatilho não, né? Quer dizer, só na hora mesmo pra valer, né? E ele salva essa menina. Depois o ferido, né, o agente secreto, aliás, o agente federal desce lá no poço, tira ela com o braço e ela está mordida por uma cobrazinha, uma serpentezinha. Diz que é a serpente mais nova, são as mais venenosas, né? E ele corre na cidade atrás dela. Primeiro ele faz um corte onde foi mordido de serpente para escarificar a lesão, e mastiga um rolo de fumo e coloca em cima para ver se suga o sangue. No filme ele suga com a boca, né? Ele mostra assim um lado mais intimista, né? E o cavalo dele morre, ele força muito o potrezinho lá levando a menina no braço para essa cidade de Fort Smith, para o médico, né? Então ela perde até o braço, né? Mas assim, não perde a vida, né? E a história é em primeira pessoa, né? Quem conta essa história é essa própria menina. Na época ela já é uma solteirona, nunca quis casar, nunca gostou e é religiosa, né? E é dona de um banco, quer dizer, ela se tornou rica, né? Quer dizer, era uma pessoa que desde pequena já era muito centrada, sabia o que queria da vida, né? E ela conta essa história, esse episódio, né? Então é um filme que é um dos melhores livros assim, de oeste que eu já li. E os dois filmes são dois clássicos, filmes excelentes, cada um à sua forma. O primeiro filme John Wayne é mais valorizado na pessoa dele, porque John Wayne era um cara que, onde ele chegava, a atenção ia toda para ele, né? E no segundo ele dá que não é um remake, é uma filmagem, quer dizer, cada um com sua particularidade. Desse segundo, há mais assim uma relação dessa menina com o agente federal, né? Quer dizer, ele, no início ele é indiferente a ela, é frio, vai só pelo dinheiro, mas ele termina tendo uma afeição muito grande, né? E ele cita fatos do oeste também, digamos, esses grandes pistoleiros no final da vida, quando o oeste já tinha se pacificado, né? A forma deles ganhar a vida era participando de circo, de atrações, né? Inclusive o próprio agente federal, o fim dele foi nisso aí também, né? E esse escritor, ele tem outros livros, escreveu pouco, mas um livro muito bom. Aqui tem outro livro dele, né? O Cão do Sul, que é aqui um rapaz de 26 anos, que preguiçoso, vive com a esposa, tem um carro bom e recebendo mesada do pai, né? E um dia a esposa foge com o primeiro marido dela, né? Quer dizer, levando os cartões de crédito dele e o carro. E ele fica esperando a fatura do cartão para seguir no encalço lá da esposa e com esse marido. Mas ele quer mesmo a esposa de volta, não. Ele quer esse carro, né? Que é o Ford Torino, né? Quer dizer, a mulher até pode ficar, mas o carro ele quer de volta, os cartões de crédito, né? Então é um escritor que vale a pena se conhecer, né? Em outros episódios vamos apresentar outros livros temático oeste que viraram filmes de muito prestígio. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.